noite a todos. Hoje, dia 20 de abril. Hoje, nosso tema é criação mental e espiritualidade. Vou conversar um pouquinho como é que os nossos pensamentos influem as nossas relações espirituais, né, com a espiritualidade, no que tem a ver espiritualidade e religião, como é que isso interfere no nosso dia a dia e na nossa saúde, na saúde mental, na saúde religiosa, no nosso comportamento, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses aspectos, né? E para isso a gente vai fazer uma abordagem simples, pegando alguns detalhes e comentando sobre isso, né? Primeiro, né, seria... boa noite, Agnes. O que seria criação mental? O que é criação mental? Criação mental é a imagem, né, de um conceito, de uma situação que nós criamos na nossa cabeça, né? Ou ela é criada através de uma indução, de uma forma de agir. Traduzindo isso, quando vamos pegar uma coisa que era muito comum se falar antes, né? Quando a gente fala assim para a pessoa: não toma manga com leite porque mata, durante muito tempo no nosso país isso ficou como sendo uma verdade. Isso é uma criação mental. Como assim uma criação mental? Era uma forma que você tinha lá no final do século XVI, XVII, XVIII, para fazer com que, boa noite, Adalto, para fazer com que os seus funcionários, seus escravos, não consumissem leite e manga, né? Era criar um certo medo. Então a pessoa tomava leite e não mexia com a manga. Se comia a manga, não tomava leite, porque tinha medo de morrer. Então mentalmente você criou a ideia de que leite com manga mata. Outra criação mental que é muito comum antigamente era o quê? Se você pega a sua roupa e tira ela, joga embaixo da cama do lado do avesso, você vira lobisomem, né? Isso é uma criação mental. Durante muito tempo, e existem algumas cidades ainda, que as pessoas acreditam que existem lobisomens e que se você fizer isso, a coisa vai... Você vira um lobisomem. Então a criação mental é a forma como eu acredito que é sobre alguma coisa que acontece no meu dia a dia. Se eu criar mentalmente a imagem de uma pessoa... Boa noite, Dona Antônia, boa noite, Dimas, todo mundo. Se eu criar uma imagem de uma pessoa fraca, de uma pessoa que nunca vai ganhar nada, uma pessoa azarada, isso é uma criação mental. Eu crio mentalmente em mim a imagem de uma pessoa sem sorte. Então, mesmo quando eu ganho alguma coisa, mesmo quando a coisa vai dar certa, essa criação mental que eu, de alguma forma, acabei desenvolvendo através, boa noite, Shirley, através de comentários, de ações, vai criar em mim essa ideia. Então, eu não vou ter alegria e felicidade porque alguma coisa interna diz: isso não vai dar certo. Então, mesmo quando eu conquisto alguma coisa, ganho alguma coisa, essa criação mental acaba de uma forma negativa, atrapalhando até minha alegria com as minhas conquistas. A famosa história também de relacionamento, né, é a questão do dedo podre, né? Já viu aquele negócio? Você não dá bem, você dá bem em alguns relacionamentos, você cria a ideia do dedo podre, né, que é aquela figura daquela pessoa que você escolhe a pessoa errada. Então isso tudo são criações mentais de uma maneira bem negativa. Mas eu posso ter uma criação mental de uma maneira positiva, né? Que é acreditar em mim, ver em toda a situação. Vamos pegar um exemplo, né? Se eu pegar uma situação aonde a coisa deu errada, não foi muito positiva, mas procurar nela um lado positivo, vamos pegar uma questão. Vamos pegar o próprio dedo podre, né, que a gente fala tanto. Se você achar que aquelas pessoas com quem você se relacionou
são pessoas ruins e negativas, então, portanto, você só escolhe pessoas ruins e negativas, dá a impressão de que você é o errado da história, que você não consegue ver nada de positivo nos outros. Mas veja bem, durante algum tempo, em algum momento, aquelas pessoas foram importantes para você. Você se sentiu feliz, você se sentiu alegre, teve um período de felicidade, as coisas foram bacanas. Mas chega uma hora que as coisas acabam. Então é olhar de maneira diferente. Eu apenas tenho um padrão, né? Em algum momento, e esse padrão me faz escolher determinado tipo de segmento. Mas na hora que eu começo a encontrar o que aquilo me ensinou, o que eu percebi com aquilo, como aquilo me ajudou, eu começo a ver um lado positivo. Eu começo a criar o quê? A expectativa, né, de algo positivo. Isso é muito comum da pessoa que é muito tímida, muito inibida, dela criar mentalmente ações que vão sabotar o comportamento dela. Então, quando ela olha uma pessoa ou uma situação, ela começa a imaginar como seria, conquistando, se aproximando. Só que, infelizmente, ela não vê aquilo como uma questão de sucesso. Ela já vê a rejeição, que não vai dar certo, que não tem como fazer. Vamos pegar, vou comprar um carro. Então eu olho um carro bacana do jeito que eu quero, em vez de imaginar eu naquele carro, dirigindo, viajando, passeando, eu começo a pensar, nossa, como é que eu vou pagar o IPVA? Quanto que custa a manutenção? Né? E depois como é que eu vou vender? Então eu crio toda uma situação negativa que acaba não comprando aquele veículo. Em vez de aproveitar, se eu comprar o veículo e pagar, na hora depois lá eu vou pagar o IPVA, vou pagar financiamento, vou pagar tudo que tem que fazer. Por quê? Porque eu já criei uma imagem positiva. Então criação mental é isso, é como é que eu crio as coisas na minha cabeça, se é uma maneira positiva ou negativa, né? E aonde entra a espiritualidade nisso? É justamente como é que eu lido, né, mentalmente com minhas crenças religiosas, com minhas crenças espirituais. Se eu acreditar que a minha ligação com a espiritualidade é uma ligação de sofrimento e de dor e de angústia, eu vou começar a acreditar que toda vez que eu tiver feliz, eu estiver contente, eu estou indo contra um pensamento religioso, onde diz, por exemplo, né, que o homem é um sofredor, que o homem é um pecador, aquela visão do pecado original. Então lá atrás houve um pecado, esse pecado é herdado e vive constantemente, né? Então eu acabo herdando um pecado de alguém que eu nem conheci. E isso tira a minha alegria, a minha felicidade. Então eu acredito que quando eu sofro, quando eu sinto dores, eu estou sendo fiel às minhas crenças espirituais. Quando eu faço o contrário, não. Então a criação mental também é como é que eu me relaciono com a minha espiritualidade, com as coisas que estão à minha volta que eu não consigo explicar. Por que eu estou falando disso hoje, né? É que nos últimos dias eu vejo muitas pessoas falando assim: nós lidamos tudo dentro da ciência, com os aspectos científicos, tudo é dentro da ciência, e a ciência para cá, a ciência para lá, como se a espiritualidade tivesse afastada da ciência, né? E a espiritualidade não está afastada da ciência, né? Como eu falei semana passada, ciência, espiritualidade e crença, as três têm que estar juntas. Por que eu falo isso, né? De onde se baseia a ciência? De onde a ciência vem? Ela vem de um conhecimento empírico, um conhecimento abstrato, né? Alguém em algum momento pensou e refletiu. Vamos pegar a questão do átomo. Quando surgiu a ideia do átomo, não existia microscópio atômico, não existia microscópio através de computadores, não existia nada disso. Alguém em algum lugar, né, como Isaac Newton, sentado embaixo de uma árvore, vê uma maçã caindo e tem uma intuição sobre a lei da gravidade. Então muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje vieram de um processo de reflexão, de introspecção, de crença e de uma ligação espiritual também, né? É porque quando eu começo a me ligar com a natureza, com o mundo que está à minha volta, para encontrar uma solução
ou uma resposta sobre alguma coisa, eu me conecto com essa espiritualidade. E se eu tiver olhos para ver, né, ouvidos para ouvir, eu vou entender o que é essa intuição, o que esses sinais estão querendo me dizer, né? Vamos pegar antigamente, até hoje, quem trabalha no campo, vive no campo, tem muito disso. Ele olha o céu, né, e ele sabe se vai chover, se não vai chover, ele sabe se vai fazer calor, se não vai fazer calor, se a colheita vai ser boa, se não vai ter. Existe, apesar de todos os aparatos tecnológicos hoje no meio rural, ainda a intuição, esse sentimento intuitivo é muito forte, muito presente. E funciona. Questão da lua, quem vai pescar no mar, por exemplo, sabe qual que é a melhor lua para pescar ou não. Tem alguma lógica científica nisso? Aparentemente, não, né? Mas é um conhecimento, a gente chama de atávico. O que é atávico? Que vem, né, das nossas lembranças ancestrais, que vão nos ensinando a entender, a compreender o mundo. Quando a gente criou o sextante, né, o que é o sextante? É um equipamento que antigamente se usava, os marinheiros, os navegadores usavam, para olhar o céu, para ver as estrelas e para saber para onde está se caminhando. Gente, se não existia essa ciência, essa tecnologia toda, né, que hoje tem os radares, tem os sonares, tem os satélites, né, que estão lá em cima, o GPS, precisou de ter o quê? A questão da intuição, a questão da observação da natureza, essa questão espiritual, essa ligação com a espiritualidade. Então, isso tudo, né, está interligado, e a gente precisa entender que conforme eu penso, eu sinto, eu reflito, eu me ligo com esses aspectos da espiritualidade, eu me ligo, né, com esses processos de interação com o mundo. A própria medicina, a criação da medicina não foi por um médico, né, não foi por um especialista, mas por alguém que observou, que através de intuição e experimento chegou a um determinado tipo de resposta. E aí depois foi se aperfeiçoando e chegou hoje ao nível tecnológico, científico que a gente tem. Mas estão ligados, né? Então fazem parte disso. Então desde os tempos imemoriais, desde o passado, as crenças e práticas, as experiências espirituais têm sido um dos componentes mais prevalentes e influentes da maioria das sociedades, né? Os profissionais da saúde, pesquisadores e a população em geral têm cada vez mais reconhecido a importância da dimensão religiosa e espiritual, por exemplo, na saúde. Hoje existem estudos, hoje existem comprovações, por exemplo, da eficácia na fé na saúde da pessoa. Vou pegar um exemplozinho, né, para ficar bem claro. Você é um grande cientista, né, muito bom no que você faz. Agora você vai confiar num cientista que acabou de perder, por exemplo, a namorada ou o namorado que ele amava muito. Você acha que ele vai ter mentalmente a capacidade de se abster de todos os sentimentos e emoções para fazer uma análise científica? Não. Ele vai estar sendo influenciado por uma coisa, vamos dizer assim, que não é provada através de matemática, através da física, mas é um sentimento, é uma intuição, é uma reação emocional a uma situação que ele está vivendo, né? A inveja, a soberba, são todos sentimentos que vão influenciar o pensamento do cientista. Portanto, dá para ser isento de todos os pensamentos? Não. Então a espiritualidade, no conceito mais puro de espiritualidade, no melhor conceito de espiritualidade, ele vai agregar aos meus conhecimentos, às minhas atitudes, melhor qualidade de produto que eu vou entregar no final. E melhor qualidade de vida também, de relação com as pessoas. Por isso que é importante a gente analisar como a gente pensa e como a gente coloca em prática o nosso pensamento. E a partir dos anos 60, esses estudos com relação à espiritualidade, né, eram muito esparçados, eram espalhados pelo mundo. Até que os anos 60 eles começam a ser condensados em literatura específica, em revistas específicas, né? E aí começa a se estudar a religiosidade, a espiritualidade de uma maneira mais profissional, vamos dizer assim, né? Mais científica, vamos dizer. Então, a partir de então, dos anos 60, os estudos realizados sobre a espiritualidade e religiosidade em amostras científicas, por exemplo, em enfermidades graves, depressão, transtornos religiosos, mostram
mostram pertinência quanto à investigação do impacto dessas práticas na saúde mental e na qualidade de vida. Então, uma coisa está ligada à outra. E a gente está vendo, assim, tentando desassociar essa questão. A gente está no meio dessa situação toda que a gente está vivendo e tem muitos grupos aí tentando desassociar uma coisa da outra. Então, ou você é totalmente religioso ou totalmente científico, né? Ambos os extremos não são bacanas. O bacana é o entrelaçamento, é a combinação, é fazer junto, né? É encontrar junto uma alternativa para as coisas. Então, ligar a ciência, a inteligência e a parte científica à parte espiritual, à parte religiosa, porque ambas possuem uma forma de ver o mundo que, quando se juntam, dá uma forma mais harmônica. O que a gente pode também falar, né, é sobre Dom Hipócrates, que foi o pai da medicina, né? Ele coloca, ele, através de pesquisa, de observação, ele vai trazer isso. E a gente vai ver, por exemplo, a questão da religião e a parte científica, que durante muito tempo algumas doenças eram associadas a influências espirituais, né? Existia o demônio, aquele negócio todo, né? Na própria Bíblia a gente vê o aleijado lá, que Jesus tira a legião dos espíritos dele e ele começa a andar. Existe a influência espiritual na doença? Existe. Mas existe também a questão biológica, a questão orgânica, a questão de onde veio isso. Então a gente tem que pesquisar muitas vezes numa doença todos os aspectos, o aspecto físico, o aspecto psicológico, o aspecto científico, para entender o que está acontecendo e encontrar um denominador comum. A gente vai ter também no início de tentativa da parte biológica da doença, né? E da crença em seus mecanismos psicofisiológicos, como uma pergunta simbólica: que Deus eu ofendi? Em que entidade me pune? Pelo quê? Né? Era um pensamento de Hipócrates. Então a gente associava muito aos nossos males biologização, nome complicado, né? Ele fazia esses questionamentos para entender, né, alguns efeitos da questão da saúde. Aristóteles fala assim no cardiocêntrico, ou seja, o coração como centro das funções emocionais. Hipocráticos, ou seja, do cérebro, né, no centro das funções mentais. Então ele tentava aliar a questão emocional do coração com as questões racionais do cérebro, na opinião dele. Então tudo isso foi estudado desde a antiguidade. Então a gente vai ter várias obras que vão falando sobre esse aspecto científico e religioso. E tem uma coisa que a gente usa muito, aliás, quem já fez treinamentos, de vários tipos de treinamentos, eu vou falar aqui uma coisa que é muito comum se falar, mas é um conhecimento que vem de Hipócrates e Galeno, ou seja, antes de Cristo, é um conhecimento de mais de 3.000 anos, que são os humores, né? Que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Então a pessoa sanguínea, as qualidades dela é quente e úmido, o elemento é o ar, personalidade otimista, falante, irresponsável e gordo, né? Bem parecido comigo. Tem o colérico, quente, seco, fogo, explosivo, ambicioso, magro. Fleumático, frio, úmido, água, lento, corpulento e preguiçoso. O melancólico, frio e seco, terra, introspectivo, pessimista e magro. Esse conceito, que muitas vezes hoje se coloca em vários... boa noite, Diana. Agora que eu estou vendo aqui vocês. Diana Tanoeiro, Diana Márcia. Entra bastante gente. Muitas vezes eu não consigo saber quem é. Então, se eu não falar o teu nome, Adriana Bolso, boa noite. Vocês me desculpem, tá? Que fica difícil no celular aqui ver o nome de todo mundo. Dona Jaci. Conheço esse topete, né? Você conhece ela aqui de perto também. A Sueli, a Helenice... o Rubens, né? Todo mundo tá aqui. Então, como eu estava falando, então você vai no treinamento, a pessoa fala muito nesses grupos sanguíneos, né? Inclusive na questão para escolher os líderes, as pessoas que vão trabalhar, é muito analisada essa questão da parte sanguínea, né? Mas é uma observação antiquíssima.
mas que até hoje é utilizado, né? Então o sanguíneo é aquela pessoa que tem ele é muito otimista, e a gente tem um equilíbrio entre eles, né? Tem o sanguíneo tem um pouco de fleumático, um pouco de colérico, porque se fosse só sanguíneo, né, ia ser terrível. O colérico tem um pouco também do fleumático, assim como o fleumático tem de sanguíneo. Então isso existe também uma interligação, mas isso é uma observação de mais de 3.000 anos atrás. Por que eu estou falando isso, dessa importância? Da gente entender que o que a gente sabe hoje veio do passado, né? Veio lá de gente que há muito tempo, sem tecnologia, sem muitas coisas, mas estabeleceram uma linguagem de informação, de conhecimento, e que a gente precisa conhecer essas origens para achar que, senão a gente fica achando que tudo foi uma criação de agora. Não, né? São pessoas que trabalharam por isso. Paracelso ele propôs que o ser humano tem uma alma divina que habitava um corpo animal, né? E que as origens dos transtornos psiquiátricos, quando os instintos suplantavam o espírito. Isso é uma visão do médico suíço, né? Que ele viveu entre 1493 e 1591. Ele rejeitou a teoria humoral, né? Que é um outro tipo de teoria. Mas a gente não vai entrar nisso aqui, que é muita informação. Então, são conceitos que vão durante um tempo. O meu objetivo hoje é o quê? É entender como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente cria as imagens, quais as ideias que a gente tem na cabeça e de onde vieram essas ideias. Vocês já pararam para pensar nos conceitos que vocês têm hoje, de comportamento, de atitude, sabe, de certo e errado, de bom e de ruim, de feio e de bonito? De onde veio isso? Quem é que trouxe isso para vocês? Como é que vocês refletem sobre isso? Eu preciso entender como é que é o meu processo de criação e como é que eu estabeleço isso dentro do meu conceito de espiritualidade. E a gente está vivendo esse período aqui, nesse período de isolamento, a gente está vendo como a parte espiritual, a parte de emoções afetam muito a nossa análise como pessoa, como ser humano, como isso afeta as nossas relações. E como a falta de esperança, né, vamos dizer assim, que a espiritualidade te traz, porque a espiritualidade traz uma esperança, né? Uma esperança de que algo divino, que algo superior vai vir em nossa ajuda nesse momento de dificuldade. E isso traz sim um lenitivo para a gente, né? Traz para a gente uma esperança, uma fé de que as coisas vão se resolver. Se eu deixar tudo na base do científico, do estudo das outras pessoas, vamos dizer assim, sem essa parte espiritual, eu perco muito essa oportunidade de esperança, de acreditar que as coisas podem mudar. Então eu preciso, mas também não posso deixar tudo só no lado espiritual. Então volto a dizer, a gente tem que ter uma harmonia. Então quando tem pessoas trabalhando para encontrar a vacina, o remédio, é muito bom saber que tem as pessoas trabalhando, os pesquisadores, os cientistas, os médicos trabalhando para isso. E qual é a nossa contrapartida? É a nossa espiritualidade, a nossa fé, né? As nossas preces, nosso pensamento positivo que as coisas vão dar certo. Isso não é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio parte da nossa criação mental. Se a nossa criação mental é positiva, é bacana, é legal, nosso livre-arbítrio vai ser positivo, vai ser bacana. Se o nosso pensamento é negativo, é ruim, o nosso livre-arbítrio não vai ser dos melhores, né? Então, a nossa qualidade de criação mental, de pensamento e nossa qualidade de relações espirituais, de espiritualidade, vão dar para a gente um livre-arbítrio racional, consciente e principalmente de melhor qualidade. Eu vou saber agir de uma maneira mais inteligente, né? Mais capaz. Quando, por exemplo, que eu não quero tal coisa, que isso não é legal, que isso... Inverteu aqui, gente, espera um pouquinho, inverteu a câmera. Isso, voltou. Então quando eu coloco tudo o que eu estou pensando, tudo o que eu estou acreditando, só num ponto, né? Não só num ponto, ou só religioso ou só científico, eu perco o todo, né? Eu perco o todo.
harmonia, né? A harmonia está no conjunto. Inclusive, se eu tenho uma criação mental negativa, isso vai influenciar a minha parte imunológica. Por isso que eu fico falando muito com vocês com relação a pensamentos, sentimentos e tudo. Eu posso me alimentar muito bem, eu posso ter uma prática física muito boa, eu posso ter um monte de coisa, mas se o meu pensamento, se a minha forma de ver o mundo é pessimista, é negativa, é sofrida, é dolorosa, a minha imunidade ela se torna muito fraca. O meu organismo não tem o ânimo mental, o ânimo emocional de lutar por algo melhor. Por quê? Porque eu estou só vendo a parte negativa. Eu perco a vontade de acreditar nas coisas. Eu perco a vontade de acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Então eu preciso ter uma relação harmoniosa entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso e como é que eu sinto isso, né? Isso é muito importante para eu desenvolver uma linha de pensamento e uma linha de ação mais positiva. O Freud ele colocou alguns mitos, assim, algumas verdades que ele trabalhou, que é a postura de desvalorização, né? Muitas vezes que a gente tem. A gente tem uma postura de desvalorizar a sua própria conquista e a conquista alheia. E isso vai provocando uma pessoa sem motivação. Então eu começo a ver espiritualidade, eu perco a fé, né? É aquela pessoa que muitas vezes ele começa... E quando eu falo fé, é aquela fé de algo bom que vai acontecer, de algo legal que vai acontecer. Eu começo a perder isso. E ele já falava isso, tudo tem que estar em harmonias. Exatamente, Dino. Então ele fala dessa postura de desvalorização que o ser humano muitas vezes tem. E também fala sobre a grande influência da comunidade médica e psicológica. O médico, né, vamos dizer assim, existe uma rincha entre a medicina e a psicologia, porque trata através de remédios, o outro através do que se pensa. E quando na verdade a gente tem que aliar, né, a parte medicamentosa e a parte mental da pessoa, de como ela pensa, como ela sente. Eu dar um remédio para você, um ansiolítico, te receitar um ansiolítico, um antidepressivo, e não tratar as razões mentais, as condições mentais que te levaram a esse processo, não vai adiantar muita coisa o remédio. Então são práticas que têm que ser aliadas. Ele enfatizou também a influência irracional e neurótica sobre da religiosidade sobre a psique humana. Isso também é um fato. A quantidade de pessoas que usam a religiosidade, por exemplo, Jim Jones, lá no final dos anos 70, que conseguiu fazer com que várias pessoas se matassem, né, levou a um suicídio coletivo, aquelas questões dele. Houve nos Estados Unidos também uma seita religiosa que falava sobre o fim do mundo e várias pessoas morreram. Então, quando você tem um distúrbio nessa área religiosa também e entra nessa parte, vamos dizer assim, quase descontrolada da religiosidade, você também pode, essa parte irracional que ele coloca, pode provocar danos enormes. Então tem que ter um equilíbrio, né? Não, nem tanto mar, nem tanta terra. Então eu preciso ver, e ultimamente o que a gente vê muito na prática religiosa é uma tirada da figura de Deus, da parte espiritual, para uma parte muito, vamos dizer assim, material e de cura. Como se Deus, né, ou a religiosidade, fosse uma coisa, e a gente percebeu como isso não funciona, principalmente agora, nessa época de isolamento social. A parte só material, a parte só financeira, não te livra da tua depressão, não te livra da tua tristeza, da tua angústia, do abandono das pessoas que você convive, né? Ela não resolve isso. E a gente se voltou muito, uma boa parte se voltou muito novamente à prece, à meditação, a ouvir alguém falando sobre esperança, sobre fé, sobre coisas positivas. Então, também existe um desequilíbrio nessa parte também, né? Isso que é o fanatismo religioso. Também sobre religião ele fala também, em 1930, em o mal-estar da civilização. Isso é em 1930 que ele estava falando. Que é a desvalorização da vida e a distorção da visão do mundo real de uma maneira delirante, o que pressupõe uma intimidação da inteligência.
Então, naquela época, em 1930, tinha uma desvalorização, uma distorção da visão do mundo real. Então, também isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então, muitas vezes eu crio um mundo mental completamente ilusório, completamente desproporcional. E isso vai trazer relações muito complexas, né? Vamos pegar um exemplo. Quando eu começo a ter práticas religiosas meio distorcidas, práticas espirituais meio distorcidas, que vão me levar muitas vezes, como acontece em alguns cultos, né, à morte de crianças, a sacrifícios de humanos, né? Não estou falando sobre questões culturais, né, como em alguns segmentos mais ancestrais tem outro tipo de prática, mas existe toda uma questão social, cultural, é diferente. Eu estou falando quando as pessoas, teve muito isso nos anos 30, 40, 50, que usavam crianças, né? E aqui em São Paulo, aqui no interior do Paraná, muitas vezes aconteciam casos assim, e essa distorção da realidade, né? Então eu preciso ver como é que as coisas estão acontecendo. Aí vem novamente a questão da ciência, da psicologia, da religião, para estudar por que certos grupos. Vamos pegar um caso. Na África, existe um segmento religioso lá que eles veem o prazer sexual da mulher como uma forma demoníaca. Então, eles tiram, vamos dizer assim, no judaísmo, por questões religiosas e de higiene, você tem a prática, agora fugiu o nome, né, da retirada do prepúcio, né? Agora fugiu o nome, daqui a pouco volta. E eles fazem a circuncisão que tem no judaísmo. Esse grupo africano, eles tiram da mulher, mutilam a mulher para que ela não tenha prazer. Isso é uma visão religiosa extremamente fora de proporção. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre a espiritualidade, religiosidade, questões sociais e principalmente científicas, né? A questão, por exemplo, também do ateísmo, né, e da religião. Gente, o fato da pessoa ser ateia, de não acreditar em Deus, é um direito que lhe assiste, né? Quem é religioso, quem tem uma figura, acredita na figura de Deus, é um direito dele também ter a sua crença respeitada. Mas a gente precisa aprender que cada um está num processo evolutivo diferenciado. Cada um tem uma visão, uma cultural, de formação diferenciada de ver o mundo. E é aí que vai entrar também a sua criação mental, né? Como é que você compreende o que o outro, como é que o outro vê o mundo. A gente tem que ver mais as práticas e as ações do que propriamente as ideologias de cada um. Se você tem uma ideologia diferente da minha, mas você pratica muito mais caridade, muito mais atos de benemerência, de auxílio aos outros, do que eu, que fico pregando uma religiosidade muito tacanha, muito forte, fico falando de Deus o dia todo, mas não pratico. Dentro dessa figura, quem é que tem mais, vamos dizer assim, quem está mais próximo, né, dessa espiritualidade? Aquele que pratica ou aquele que só fala, né? Então são coisas que a gente precisa entender. Então a gente vai procurar, e hoje em dia existe muito aquela questão. Ontem eu estava ouvindo o Leandro Carnal na CNN, e ele falando sobre essa questão, né, muitas vezes de como da autoajuda. Então a gente tem livro de autoajuda para tudo quanto é coisa hoje em dia, para ficar rico, para construir negócio, para resolver de depressão, para resolver de tudo. Então faça um exercício e resolve tudo. Não é bem assim, né? Mas também, veja bem, dentro de uma sociedade tão desigual, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem condições de ter a seu dispor um tratamento psicológico adequado. E nem todo mundo também tem condições de ter um desenvolvimento espiritual também adequado. Então muitas vezes a gente vai procurar auxílio nos livros. Tem livro de autoajuda ruim, da mesma forma que tem livros científicos ruins. Tem livros de autoajuda bons, da mesma forma que tem livros científicos muito bons. Existem terapias alternativas ruins, como existem alternativas
terapias científicas também que não são boas, e existem as positivas também. Então eu preciso ver qual que se adequada a mim, né? Que é mais adequada ao meu comportamento e à minha atitude. Colocar tudo no mesmo prato, jogar tudo como se fosse a mesma coisa, é muito simplista. Eu preciso aprender a analisar as coisas de uma outra maneira, né? A gente olhar o todo da coisa, os resultados do todo, e utilizar muito a nossa intuição, a nossa espiritualidade, seguir muito, né, aquilo que a gente acredita como ser espiritualizado. Se você não for também, o jeito científico. O que é espiritualidade e saúde, né? No conceito da OMS, o bem-estar psicossocial e não somente não é somente a ausência da enfermidade, né? O tema é relevante. Espiritualidade e religiosidade são a mesma coisa? São perguntas que são feitas. Mas, por exemplo, dentro da figura da OMS, você ser saudável não é falta de doença, mas é como é que você se relaciona com isso daí. Tem gente que muitas vezes não tem um sintoma específico, mas não está bem de saúde, né? E tem outras pessoas que têm dificuldade, problemas de saúde, mas é alto astral, está trabalhando, está criando, né? Tem toda uma outra concepção. Então, dentro da visão da OMS, o bem-estar psicossocial não é somente a ausência de enfermidades, mas é a qualidade de vida pessoal, emocional e da saúde, né? Então tudo isso é muito importante para a gente, né? Deixa eu ver aqui. Espiritualidade e religiosidade é a mesma coisa, né? Então, religiosidade é um sistema organizado de crenças, né? Práticas e simbolismos desenvolvidos para facilitar a proximidade com o sagrado ou transcendente. E espiritualidade, por isso que eu estou querendo fazer a diferença, é a relação com o sagrado ou transcendente, Deus, poder, superioridade e realidade última. Então a religiosidade, eu vou ter um sistema organizado, eu vou procurar um segmento religioso. Mas a espiritualidade não está ligada intimamente a um segmento católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblé, judaico, não. Espiritualidade é a minha relação com o sagrado, com o transcendente, com Deus, com o poder superior. E eu posso ter essa espiritualidade dentro e fora do ambiente religioso. Um outro aspecto, né, é o aspecto institucional da espiritualidade. As religiões são instituições organizadas em torno de uma ideia de espírito. E na espiritualidade é referente ao domínio do espírito, Deus, ou Deus, almas, anjos, demônios, ou algo invisível e intangível que é a essência da pessoa. Então, isso daí são conceitos, né, de espiritualidade e religiosidade. Então, uma coisa, eles estão interligados, mas são independentes de cada um. Então, eu posso ser uma pessoa religiosa, mas sem espiritualidade nenhuma. E posso ser uma pessoa espiritualizada sem religiosidade. Então, como é que está, né? Como é que está nosso aspecto religioso? Como é que a gente está criando? Como é que a gente está lidando com a nossa espiritualidade nos últimos dias? Como é que eu estou fazendo nos últimos dias? A gente está percebendo que a gente precisa desenvolver essa relação mais harmônica com as pessoas através de um conceito mais espiritualizado, mais harmônico. Boa noite, querido. E principalmente mais de respeito com a crença de cada um, né? Então eu preciso ver as pessoas de uma maneira mais equilibrada. E a gente vai ver assim que a gente vive uma época de grandes transtornos, né? Tanto na parte religiosa, na espiritualidade, né? A gente fala muito hoje de bipolar, de esquizofrenia, de depressão, de suicídio. Então a gente vive hoje numa sociedade extremamente doente na parte emocional e mental. E como é que a gente pode equilibrar isso? Como é que a gente pode ter práticas mais saudáveis de religiosidade, de espiritualidade e também na parte científica? Como é que a gente pode trabalhar mais isso? Através do autoconhecimento, através de se permitir conhecer mais a visão do outro, outros conceitos, outras formas de interagir,
procurar dentro da gente também aquilo que é mais, sabe, que é mais parecido com a gente, que é mais harmonizado com a gente, que te traz mais equilíbrio e prazer naquilo que você está fazendo. Não adianta a gente procurar alguma coisa que não traz bem-estar para a gente. Então eu preciso procurar aquilo que me traz um bem-estar. E muitas vezes pode ser algo que não está muito ligado ao conceito da maioria das pessoas. Religiosidade, espiritualidade e suicídio, né? Diversos estudos hoje apontam a religião como um importante fator protetor contra pensamentos e comportamentos suicidas. Entretanto, a relação entre religião professada e taxa de suicídio é controversa. O que quer dizer isso? Apesar da religiosidade ser uma forma de conter esses pensamentos suicidas, porque se prega muito, né, o amor à vida, a vida espiritual, tudo isso, mas a relação hoje de pessoas ligadas a segmentos religiosos que são acometidas, que cometem suicídio, é muito grande. Por que isso está acontecendo? Né? A quantidade de padres, pastores, líderes religiosos que cometem suicídio hoje estão em processo depressivo, processos esquizofrênico e outro, é muito grande. Por quê? Porque existe toda uma pressão social dos fiéis, das pessoas, daquele grupo religioso, que o leva muitas vezes a ter um comportamento, uma vida que muitas vezes não é adequada àquilo que ele queria. E ele acaba não conseguindo controlar suas emoções e sentimentos, e ao mesmo tempo lidar com a dor do outro, com o sofrimento do outro, é muito complicado. Por isso que eu sempre falo, procuro orientar as pessoas de não ficar falando, não, eu estou bem, não tem problema, eu resolvo sozinho. Isso vai te levar a pensamentos e atitudes negativos. Por quê? Porque a gente é igual uma represa. Não dá para ser forte 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não dá. Eu preciso, em algum momento, sabe, abrir as comportas emocionais, esvaziar essa represa, senão eu não vou aguentar. Então, se eu ficar o dia inteiro ouvindo pessoas depressivas, doentes, se eu ficar o dia inteiro cuidando de pessoas com problemas de saúde e não cuidar da minha saúde, daqui a pouco eu vou ser vítima disso. E na parte religiosa, espiritual e científica também tem muita pressão. Imagina a quantidade de cientistas hoje que estão desesperados procurando uma resposta, uma saída, uma vacina, e não conseguem. A pressão emocional é muito grande. Então a gente precisa ter esse tipo de olhar também para isso, né? Então, como eu não vou querer alongar muito, eu não vou entrar muito, mas a gente vai voltar a conversar mais sobre isso. Quando será que vamos ter uma harmonia entre religião e aceitar a outra sem preconceito? Você já deu a resposta: o dia que a gente não tiver preconceito, né? O dia que eu tiver predisposto a ouvir o outro sem julgamentos, né? sem negar o direito sem negar o direito do outro de ser quem ele é, né? Então é aí que a gente vai ter mais harmonia, quando a gente puder sentar e conversar com as pessoas e cada um colocar o seu ponto de vista e de visão de mundo, sem que eu tente convencê-lo que o meu jeito de ver está certo e o dele está errado, né? Então a gente vai ter harmonia na hora que a gente começar realmente a respeitar todos os segmentos e todos os segmentos se respeitarem. Isso é possível? É possível na hora que você se educa, né, para aprender a respeitar e começa a entender quanto de dano, quanto de problemas essa briga religiosa, essa briga entre a ciência e a religião traz mais danos do que lucro para a vida de cada um. Então, na hora que a gente tiver esse tipo de comportamento, vai ser mais fácil a gente ter uma forma de ver as coisas mais equilibrada, né? A gente está sofrendo hoje, na verdade, de um desequilíbrio social muito grande. O que eu vejo hoje é muita gente utilizando a sua intelectualidade para justificar tudo que ele fala. Então, eu sou um cientista, eu sou um pesquisador, eu sou um pastor, eu sou um padre, eu sou um orador, eu sou um palestrante, eu sou um estudioso. Você é tudo. Mas está esquecendo da humildade. Todos nós nessa vida somos aprendizes, né? E a gente está
na vida para aprender com todo mundo. Todas as pessoas podem nos ensinar. Todas as pessoas têm conhecimento, algum tipo de conhecimento, alguma informação que pode nos enriquecer profundamente. E eu preciso estar aberto a essa relação de respeito, né? E é isso que vai me ajudar a ter uma criação mental melhor, mais consistente, mais elaborada, mais positiva, que vai melhorar minha qualidade de vida, meu sistema imunológico, minha resistência à dificuldade, aos problemas, e vai me afastar das coisas que tiram a minha harmonia, os meus problemas e as minhas dificuldades. Então é essa relação de respeito e de vontade, e de posicionamento de humildade e de aprendiz, e largar de ficar jogando diploma na cara dos outros, achando que isso quer dizer alguma coisa. Tem muita gente com grandes diplomas, mas que na hora de resolver problema, né, não resolve nada. Aí a gente vai, depois vou até abordar isso, que Howard Gardner fala, né, dos 9 tipos de inteligência. Não é mais aquela inteligência só baseada no QI, aquela inteligência matemática, filosófica e linguística que a gente está tão acostumado. Não, existem vários tipos de inteligência, vários tipos de conhecimento, e que a gente precisa saber em qual deles a gente está vinculado e trabalhar melhor nisso na gente, né? E isso vai ajudar também no nosso processo de criação mental. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Conversar um pouquinho. Como eu estou falando, o que eu estou fazendo aqui é tentar aguçar a vontade de cada um de estudar, de aprender, de questionar, de entender como as coisas estão funcionando e fazer uma auto-reflexão sobre como é que a gente lida com as adversidades que a vida nos traz, né? Cada um está lidando do seu jeito, da sua maneira, mas é importante que a gente respeite o jeito de cada um, a visão de cada um, a forma de cada um. O respeito é fundamental, né? Lucelena, boa noite. Então a gente precisa aprender a respeitar isso para a gente ter o quê? Uma relação entre aquilo que a gente pensa, como a gente se vê mentalmente, e com a nossa ligação com o divino, com o espiritual. Isso junto vai ajudar tanto a gente, a nossa vida material, profissional e até científica, né? Vai ajudar bastante. E para terminar, né, é interessante falar isso. A partir do dia 10, estava vendo hoje na CNN, já está tendo, se tudo continuar acontecendo como está acontecendo, o governo do estado agora deve flexibilizar a abertura dos comércios a partir do interior para a cidade. Por que eu estou falando isso? É o momento, está se aproximando o momento da gente voltar ao dia a dia, a interação com as pessoas. Gente, e vai ser um complicado, porque a gente vai estar com medo de ficar perto das pessoas. Quem ficou mais tempo nessa quarentena, nesse afastamento, realmente cumpriu dentro da sua casa, limitando a sua saída, vai ter dificuldade na volta do dia a dia, vai ficar com medo de se aproximar, vai ficar com medo de se contaminar, vai ficar com medo de se tocar, vai ser um processo difícil e doloroso. Então vamos aí começar a trabalhar essa reaproximação, vamos já começar a trabalhar com essa nossa ligação com as pessoas novamente. Não vai ser fácil não, né? Mas a gente vai conseguir. Então vamos trabalhar isso nos próximos dias para a gente, né, nos aproximar. Vai ter o medo, vai ter a dificuldade, vai ter um monte de coisa, mas através da nossa criação mental, através da nossa esperança, da nossa espiritualidade, a gente vai conseguir novamente se reconectar com as pessoas, retornar o convívio social com as pessoas e vencer essas dificuldades que vão vir, né? Então, desde o início, sempre a minha preocupação foi como será o dia seguinte, após esse período de isolamento. Então eu venho trabalhando com vocês esses temas, essas questões, para que a gente tenha uma melhor qualidade de retorno à nossa vida social. Amanhã, terça-feira, é o dia do curso de preparatório da EC, que a gente vem fazendo desde o início. Amanhã vai ter mais uma aula a partir das 9 horas. Quem quiser participar está convidado. Esse vídeo que estou encerrando eu vou converter e colocar no YouTube. Eu peço para vocês que participaram, se possível,
se inscrever no canal do vídeo, no canal ali, para a gente aumentar a quantidade de visualização dos vídeos e maior o alcance. E agradecer profundamente vocês nesse período todo que estão aí me acompanhando, me ouvindo, né? E a gente vai continuar trabalhando, fazendo alguma coisa para ajudar um ao outro e criar um vínculo de solidariedade realmente que seja profundo, que seja consistente, né? Então eu agradeço profundamente. Na quinta-feira, como faço toda quinta-feira, eu faço o Evangelho no Lar, né? O grupo aqui da EC, do pessoal da EC, todos os dias, às 8 horas, entre 7h30 e 8 horas, está sendo feito um grupo de prece, de orações para as pessoas. Então o grupo lá da casa está se reunindo através do WhatsApp para fazer a prece para quem precisa. Então, se vocês quiserem ter o nome de vocês incluídos nessas preces, manda para mim através aí do próprio Facebook, né? Manda aí um arquivo para que a gente passe para os grupos de oração que a gente está fazendo dentro da EC, né? E também no Evangelho de quinta-feira que eu faço aqui, para que a gente também possa, durante o Evangelho, fazer a vibração pelos nomes. Então, se vocês puderem, desejarem, mandem os nomes para mim, através do Facebook. Eu vou passar para o pessoal da casa, para as preces, e vou fazer na quinta-feira, durante o Evangelho, um momento de vibração para aqueles nomes, para a gente vibrar alegria, harmonia. Eu vou ler o nome aqui das pessoas que me mandarem, para a gente orar por elas também, para trabalhar essa parte também de doação através da prece. Então pode mandar aqui através do Facebook, né? Entra no meu Messenger lá e manda para mim, que eu vou pegar os nomes, vou fazer a relaçãozinha, e na quinta-feira a gente faz as preces e vou passar também para os grupos de oração que foram montados na casa. Quem tiver interessado, tá? Independente da crença, pode mandar, a gente vai orar por vocês também. Vocês estão sempre na minha prece, que eu faço regularmente no Evangelho e também nos trabalhos que eu faço diariamente, no período de Evangelho diário. Então, muito obrigado, né? E divulguem isso, né, com os nomes, mandem para mim, para que a gente possa nos fortalecer através desse ato de oração, de prece, para que a gente se fortaleça, se una e que o planeta tenha uma vibração mais positiva e a gente ajude mais e mais espiritualidade a resolver esse problema o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado pela cooperação, pela presença de vocês e aguardo o nome de vocês, tá? Para as preces. Mandem para mim através do Face, através do Messenger, que a gente faz aqui na quinta-feira e encaminha para os grupos. Falou? Muito obrigado e até mais.